quando nós cometemos um erro na caminhada e o Senhor vem e nos diz o que é para resolver. Pode ser que você ainda se depare com as consequências deste erro. Seja bem-vinda em nome de Jesus ao Palavra que Transforma. Estamos em reflexão da vida de Sara, uma esposa fiel, uma mulher serva de Deus, fiel a Ele, mas que era impossibilitada, era estéril, para alcançar a promessa que Deus fez ao seu esposo Abraão, de gerar filhos. E Abraão cometeu um erro quanto às direções que Deus tinha dado a ele. O Senhor disse que era para ele levantar de suas terras, deixar a sua parentela e caminhar para onde Deus o direcionaria. Mas este leva Ló com ele, seu parente, e na caminhada há uma contenda entre eles, mas isto é resolvido. No entanto, mais adiante, Ló passa por uma situação e Abraão tem que socorrê-lo. Ao socorrer Ló, ele tem um encontro maravilhoso com Deus através de Melquisedeque, que é rei de Salém. E o Senhor então anima Abraão, como está aqui no capítulo 15, no primeiro versículo que diz assim: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Por isso não podemos desistir daquele que recebeu uma promessa do Senhor. Quando este recebe uma promessa do Senhor na caminhada, quando algo acontecer por uma falha ou por um coração que começa a ficar enfraquecido na fé, porque a promessa aos olhos dessa pessoa tem demorado muito, ou que as circunstâncias e as situações da qual ele enxerga, ele começa a pensar que a promessa jamais chegará aos braços dele. E você tem que estar ao lado, incentivando, orando, clamando para que este não desista das promessas. Clamando ao Pai para que venha com refrigério, como o Senhor fez com Abraão, dizer que estava com ele, que ele era o seu escudo. No entanto, nós também podemos enfraquecer na fé, ter um coração de incredulidade ao ver as circunstâncias. Sara era uma mulher estéril, e o tempo se passava e, além de estéril, ela se tornava uma mulher cada vez mais velha, assim como Abraão. Então, diante de um contexto de impossibilidades, Sara tem o seu quarto momento, e neste momento Sara, com as suas próprias mãos, sem a direção de Deus, tenta resolver a questão para que as promessas do Pai chegassem aos braços de Abraão. Você, mulher, esposa, mãe, debaixo de uma liderança de um ministério ou da sua empresa, precisa buscar a Deus para que esta fraqueza não chegue. Mas se chegar, nós precisamos estar com o coração aberto à direção de Deus. Sara, neste momento de incredulidade, no capítulo 16, conta a história de Agar. Agar era serva de Sara e Sara, então, identifica Agar como algo que solucionaria os problemas de Abraão. Ou seja, se o Senhor tem falado com Abraão sobre uma grande nação a partir dele, então que este gere filhos com outra mulher. E no capítulo 16, no versículo 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, no versículo 2: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura tereis filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Este era um casamento de cumplicidade, de companheirismo. O seu esposo pode ouvir a sua voz, ouvir os seus conselhos, para alcançar as promessas que o Senhor tem falado com ele. Por isso, os seus conselhos, os meus conselhos para com o meu esposo, precisam ser conselhos direcionados por Deus, e não conselhos que achamos que poderão servir de apoio ou de solução para aquilo que ele tem sonhado. Na nossa vontade de ver o nosso esposo feliz, os nossos filhos felizes, ministérios alcançados,
com a promessa do qual o Senhor tem feito, nós colocamos a nossa mão para tentar fazer o papel de Deus. Mas o Senhor não nos pediu isso. O Senhor é o Deus soberano e é Ele quem trabalha nas condições favoráveis e também nas condições desfavoráveis. É o Senhor que faz todas as coisas. E Sara, na sua vontade de ver as promessas do Senhor se cumprirem através do seu esposo, ela tem uma estratégia, ela tem uma solução, mas esta totalmente contrária ao que Deus tinha para este casal. E Abraão ouviu a sua esposa, a amava, a considerava, assim como seu esposo, seus filhos. Os líderes podem ouvir de você os seus conselhos. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com o que falamos. Antes de falar, nós precisamos orar a Deus e pedir a direção. Quantas vezes nós desejamos resolver aquele problema que nós sabemos que nós temos habilidade para resolver, nós temos a inteligência, a capacidade, às vezes até a habilidade, mas o Senhor diz que não, as suas habilidades não alcançarão as promessas que o Senhor tem feito. Há momentos para todas as coisas, por isso precisamos orar antes de dar a nossa opinião, orar antes de dar a nossa sugestão, porque estas podem matar os sonhos daqueles que receberam de Deus a promessa e a direção. E Abrão, tendo aceitado a sugestão de Sarai, este tem um filho chamado Ismael. E no versículo 6 diz assim: E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Uma nova contenda acontece a partir de um erro. Agora um erro cometido por Sara, onde Abraão se curva a essa sugestão de Sarai, onde a Agar começa então a menosprezar a sua senhora, que era Sarai. E Abrão não quer se envolver porque um filho tinha nascido, um filho de Abraão, mas que não era a promessa do pai. E ele diz então que Sara tem que resolver esta questão. Mas o Senhor novamente intervém nessa situação e pede para que esta serva Agar volte para o acampamento, volte para a casa de Abraão e Sara, volte para a servidão na qual ela vivia, porque o Senhor tinha algo para Ismael. Mas este erro, ele gerou consequências das quais vivemos até os dias atuais. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com o que sugerimos, porque o que sugerimos pode acarretar em consequências que levarão toda uma vida, incluindo outras gerações. O Senhor, ele não nos abandona nos nossos erros, mas as consequências existem. Por isso precisamos tomar muito cuidado de andar com os que sonham. Precisamos estar em intercessão, em oração, para falar somente o que vem de Deus e não daquilo que nós acreditamos que é correto. Este foi o quarto momento de Sara. Não podemos agir como Sara neste momento. Mesmo que o Senhor ele venha com suas mãos de misericórdia, mas há consequências que não precisamos passar se nós agirmos em obediência, discernimento e muita sabedoria. Que Deus te abençoe e amanhã continuaremos com o quinto momento de Sara nesta caminhada com o seu esposo, porque este sonha com as promessas que o Senhor tem feito para ele, onde Sara também será impactada com as promessas do Pai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.